condições. Foi o maior desastre em toda a história da saúde pública alagoana. Não só pelos reflexos na qualidade do serviço prestado à população alagoana se tratando de serviço de saúde, mas também e sobretudo pelas graves distorções e escândalos aberrantes nesse setor. Existe a compra, por exemplo, de mais de 2 carretas de solução glicerinada, constituindo mais de 100 mil frascos de solução glicerinada, o que muito pouco usada no nosso meio hospitalar, meio médico, isso só em casos excepcionais, e isso daria para um consumo de 8 a 10 anos. Enfim, são inúmeras as irregularidades, além de outras obras no interior do estado, um total de 13 obras do SUDES e uma com verba do Ministério da Previdência e outra do Ministério da Saúde, no caso do Hemocentro, o Hemoal, e foram obras em que o governo do estado pagou, a Secretaria de Saúde pagou antecipado a Cerveal, que é essa empresa de construção de engenharia, de construção, e essa empresa foi liquidada, entre outras, exatamente, entendemos, para encobrir esse escândalo na ordem hoje de recursos envolvendo de 7 a 9 a 10 milhões de cruzados novos. O necrotério do Estado parecia mais uma casa mal assombrada. O único fantasma que lá apareceu foi para sumir com o dinheiro público. Collor não respeitou nem os mortos. O governo Collor não teve dinheiro para a saúde, para a educação, para o bem-estar dos descamisados e dos pés descalços. Mas só em 88, através de 17 decretos, Collor retirou da verba secreta dos cofres públicos 235 milhões de cruzados para financiar as viagens que fez acompanhado de seus assessores. Dessa verba, beneficiou-se também o coordenador financeiro da campanha de Collor para o governo, o empresário Paulo César Farias. Antes da campanha, PC amargava concordata em suas empresas. Já como braço direito de Collor, começou a construir uma das mais luxuosas mansões do Estado. Por tudo isso, dos deputados mais conservadores aos mais radicais, todos condenaram o governo Collor. Nós só tivemos no governo Fernando Collor lágrimas, choro e miséria na nossa terra. Esse governo do Collor de Mello, esse foi o maior malandro profissional, o maior vigarista que engana o povo brasileiro. E o povo precisa, o povo brasileiro que no momento está querendo ser juiz, está querendo tomar uma decisão, deveria não só ouvir uma só parte. O povo até agora só escutou o Collor de Mello. O povo deveria escutar o alagoano. Além de todas as misérias que cometeu Fernando Collor em Alagoas, esse, na minha opinião, foi o mais grave, porque esse realmente é roubo, é apropriação indébita, é o descaso. A prática política do ex-governador de Alagoas, o cidadão Fernando Collor de Mello, é a prática política de Hitler. Não adiantou escrever na lei, não adiantou resguardar e definir objetivos, porque Fernando Collor não cumpriu, porque Fernando Collor mentiu e o dinheiro foi mandado para cumprir outros objetivos. Para os descamisados e os pés descalços, Collor diz que construiu o conjunto Virgem dos Pobres com 3.000 casas na Vila Brejal. Que conjunto é esse que tem um único banheiro para cada 23 famílias? Com esta obra de fachada, Collor tentou desviar a atenção sobre a cidade de Lona ao lado do Benedito Bentes. Nessa favela foram amontoadas mais de 3.000 pessoas. O governador prometeu casa? Permitiu. Se não tivesse permitido, não tinha precisado da gente aqui. Prometeu casa, já ganhou para governador, agora está para a presidência. E nós aqui num sofrimento desse. O que é que a gente vai fazer mais? Ele não prometeu. Tá gelado, tudo voltou para o Fernando Collor, o resultado que ele fez com a gente. Deixou a gente numa miséria dessa, a barraca tudo caindo, tudo rasgando. E a gente prometeu casa e não saiu. Dava tudo a gente, aí numa miséria dessa. Já eu completou um ano. E a minha barraca caiu. Um ano que nós estamos aqui a fazer gelado, por um canto para outro, um canto para outro, e nessa desgraça. A situação aqui é péssima mesmo. Qualquer coisa aqui, a polícia toca o cacete. E aqui, e outra. A gente vive nas barracas, tudo morrendo de fome.
vê as coisas pra aí, dá um quilo de arroz podre. Agora é candidato a presidente. Pode meter-se no inferno. Meter-se no inferno. Tenho 8 votos, eu dou um cabo do vidinho dele, mas não um safado daquele. Nós conhecemos o Collor. Um dia ele veio, ainda governador de Alagoas, veio nos visitar em São Paulo. A gente nunca tinha visto o Collor. Eu juntei o diretor da revista, 2 editores da política, éramos meia dúzia para receber o Collor para falar e ouvi-lo. E ele foi brilhante, foi genial, foi maravilhoso. A gente ficou absolutamente como se fôssemos meninas de 18 anos, tá? Embasbacados com esse cara. E resolvemos dar uma capa com ele, com o título O Caçador de Marajás. Porque ele nos contou que estava acabando com os marajás da política em Alagoas, acabando com os salários altos, acabando com... E a gente foi verificar rapidamente e era verdade, era verdade. A gente não foi verificar o resto, minha culpa, nossa culpa, mas ele estava fazendo o que disse. Então a gente publicou aquilo. Collor foi embora a partir daquele momento. Ou seja, veja, deu sem querer, sem pensar, sem refletir bem, mas parecia a coisa certa naquele momento, alguém que estava combatendo a inflação e o inchaço governamental e os cargos desnecessários, os salários ridículos. A gente publicou. Aí ele foi embora, demos uma capa um ano depois chamado Quem é esse senhor? Depois toda a campanha dele para a presidência. Como eram suas relações com a Globo e com o Roberto Marinho? Também excelentes, desde criança, que eu tenho na memória momentos de convivência com o Dr. Roberto. Eu era muito ligado ao Paulo Roberto, que regulava comigo na idade. E o meu pai havia sido sócio do Dr. Roberto, eles haviam sido sócios em empreendimentos imobiliários no Rio de Janeiro. Enfim, nos frequentávamos, as famílias se frequentavam. E também vem daí uma relação muito positiva, muito boa, né? Depois nós montamos uma televisão em Alagoas e aí o Dr. Roberto ofereceu a programação da Globo. O senhor acha que essa relação ajudou o senhor? Eu acredito que sem dúvida ajudou. Sem dúvida nenhuma ajudou. Ajudou bastante. Ajudou, sobretudo, a evitar armadilhas, algo que estivesse se tentando montar contra a minha candidatura. E em algumas conversas, né, ele chegava e dizia assim, uma vez ele chegou para mim e disse, meu filho, eu acho que você está muito irritado, você não deve usar certos termos, não precisa fazer isso, porque isso está indo contra você, isso aí é uma coisa que não é boa, tal. Por que, doutor Roberto? Não, porque isso não... Enfim, ele explicava porque o que ele achava, e aí eu reduzia, né, o tom. Que termos, hein? Só pra gente... O senhor pode usar agora, já faz 20 anos. Mas continuam muito contundentes. Esse era um problema. Seria um problema. Porque nessa pesquisa que eu me referi, feita pelo Marcos Coimbra, da Vox Populi, e foi com base nela que eu tomei a decisão final de deixar o governo de Alagoas e me lançar candidato à presidência da República. O Marcos Coimbra, com base na pesquisa que ele realizou, ele disse, olhe, o
que eu posso lhe dizer é o seguinte, enfim, eu passei lá um dia inteiro em Belo Horizonte.